Evangelho de João, capítulo 13, versículo 21 a 30. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 21 a 30. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: Pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: O que pretendes fazer? Faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: Compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Podeis assentar-vos, irmãos. Vamos curvar as nossas cabeças. Senhor, lemos a Tua palavra, estamos diante da mesa do Senhor e pedimos-te que nos auxilies para entendermos o recado que o Senhor tem para os nossos corações e também para que possamos participar da ceia de maneira conveniente. Não podemos pregar, Senhor, se não for pelo Teu Espírito Santo. Ouve, Senhor, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O domingo passado foi o dia que nós comemoramos 504 anos da Reforma Protestante do século XVI. E nós temos sempre enfatizado que a nossa apreciação pelos reformadores é somente na medida em que eles foram fiéis às Sagradas Escrituras. A igreja, antes da reforma, estava no lugar onde ela está, no sentido de que nós seguimos aquilo que é o ensino do apostólico, os ensinos dos apóstolos. Naturalmente, entre as igrejas cristãs se enfatizam os princípios da reforma: solos Christus, sola Escritura, sola Gratia, sola Fide e soli Deo Gloria. Mas Lutero não pretendia formar uma nova igreja. Aliás, existe uma só igreja. O teólogo Gustavo Aulén, eu creio que ele define muito bem que a igreja é composta por todas as pessoas que são lavadas no sangue de Jesus e que o aceitam como Senhor das suas vidas. Então, nós temos que pensar, e hoje muitas pessoas estão preocupadas, qual é a verdadeira igreja? Mas o tanto de tantas igrejas que estão surgindo, movimentos, pessoas que se denominam pastores, e igrejas que saem com ênfase terapêutica ou caráter empresarial, inclusive. Fica-se pensando qual é a verdadeira igreja. Eu creio que a pergunta mais adequada seria: o que é uma verdadeira igreja? O que é uma igreja verdadeira? Nós sabemos que, além desses princípios que unem os cristãos reformados de todo o mundo, uma igreja verdadeira é aquela que prega, são marcas da igreja, que prega com fidelidade as Escrituras, que administra corretamente os sacramentos e tem o exercício regular da disciplina. Isso são marcas de uma igreja. E hoje nós falaremos sobre um dos sacramentos, porque temos diante de nós disposta a mesa do Senhor,
Então essa é o assunto que nós escolhemos para falarmos nessa noite sobre a ceia do Senhor, ou a comunhão, e eu creio que esse é um assunto da maior relevância. Então, no período da Reforma, nós enfatizamos muito a questão da pregação da palavra, e talvez por ser a palavra o principal meio de graça, muitos cristãos não valorizam o sacramento da ceia do Senhor. Mas ela é de fundamental importância. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, mas através da ceia nós somos nutridos, nós somos fortalecidos na nossa fé. Então, nós entendemos às vezes como algumas pessoas possam estar ausentes quando se celebra a Santa Ceia, ou mesmo não se aproximam desse sacramento da maneira adequada, Com referência à mensagem, não precisa refletir muito para ver que o mundo evangélico enlouqueceu. As pessoas dão mais ênfase à necessidade das pessoas que propriamente a mensagem. A mensagem não tem sido soberana. O que é soberano é o meu problema, a minha situação. E, na verdade, isso tem trazido muitos prejuízos, e criado muitas dificuldades. Nós vemos que Jesus, depois de alimentar uma multidão, no dia seguinte as pessoas queriam mais. E Jesus então disse a eles o seguinte: em verdade vos digo que vós me procurais não porque visse sinais, mas porque comesse dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Então Jesus disse: eu sei porque vocês estão aqui, estão em tão grande número. E há pessoas que se impressionam com números de participantes. É claro que um dia como hoje nós estamos felizes porque é o dia da celebração da ceia e as pessoas fazem bem em atender essa participação. Há quem se impressione com construções, mas na verdade nós temos que nos impressionar com a obra de Cristo, principalmente o seu sacrifício realizado por nós. Então Jesus, ele não descaracterizou a sua mensagem para atender pessoas interesseiras que queriam tão somente mais um milagre, mais uma refeição. Ele falou: eu sei porque vocês estão aqui porque vocês se alimentaram e vocês querem outras refeições. Eu estava dizendo que mais vale 11 pessoas fiéis do que uma multidão de consumidores da fé. E falou: vocês têm que comer a minha carne e têm que beber o meu sangue. Então, as pessoas disseram: esse discurso é um discurso muito duro, muito difícil, e começaram a se retirar. Jesus virou-se para os seus discípulos e falou: vocês também querem retirar-vos? E Pedro disse: para quem, Senhor? Só tu tens a palavra de vida eterna. Meus irmãos, as marcas da igreja estão aí: é uma pregação fiel, administração correta dos sacramentos e exercício regular da disciplina. Nós vamos destacar hoje, então, a questão do sacramento, que é a ceia do Senhor. Eu nunca vi nenhum teólogo, nenhuma pessoa, mesmo leigo, estudada das Escrituras, dizer que circuncisão é batismo e que Santa Ceia é Páscoa. Ninguém disse isso. Mas eu creio que nenhum teólogo e nenhuma pessoa que estuda as Escrituras pode negar que existe uma conexão entre batismo e circuncisão e Santa Ceia e Páscoa. Esse é um fato, são ritos diferentes, mas existe essa conexão que qualquer pessoa que estudar as Escrituras poderá extrair dela essa conexão. O essencial na Santa Ceia, meus irmãos, é os elementos que temos: o pão partido, o vinho, e não prescinde também das palavras de instrução, normalmente as palavras do apóstolo São Paulo, que disse: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ele disse: eu estou entregando a vocês. Ele recebeu uma instrução direta do Senhor. Eu estou entregando a vocês. Na Santa Ceia, os cristãos precisam ser confrontados e desafiados.
Eu confesso aos irmãos que eu não sabia qual tema eu poderia falar depois de tanto tempo que eu não ocupo esse púlpito. Mas como nós estamos realizando a Santa Ceia, eu creio que o assunto deve realmente pautar sobre a Santa Ceia, ou Eucaristia, ou comunhão, como é chamado. O que significa que as pessoas devem ser confrontadas? Às vezes nós ouvimos um sermão até com uma certa indiferença, né? Alguns estão distantes, pensando em outras coisas, mas quando passa diante de nós o pão e o vinho, quando nós olhamos o pão partido, o vermelho rutilante do vinho, nós temos que tomar uma decisão. Ninguém pode ficar alheio, e eu creio que a Santa Ceia é uma pregação também eloquente, que apela não só para a nossa audição, porque as palavras da instituição estão aí presentes, mas também apela para os nossos sentidos, para a nossa visão e para o nosso paladar, a nossa sensibilidade. Então, muitas pessoas suportam o sermão, às vezes, de maneira até indiferente, mas não deverão suportar quando a Santa Ceia passar diante deles. E também uma avaliação direta. Qual tipo de religião que nós professamos? E como nós comparecemos? Estamos aqui firmados nos nossos méritos, na nossa bondade. Antes da reforma, todas as pessoas achavam que iam para os céus. Todos achavam. O máximo que poderia acontecer é que eles falavam, eu vou ficar um tempo no purgatório e depois eu vou chegar aos céus. Mas a mensagem da palavra de Deus ecoou. E as pessoas entenderam que estavam mortas dos seus delitos e pecados, que precisavam nascer de novo, precisavam ser novas criaturas. E quando nós passamos por essa experiência da regeneração, agora nós precisamos também crescer na graça, no conhecimento, e embora a palavra seja o principal meio de graça, a Santa Ceia também deve ocupar um lugar importantíssimo na vida da igreja. Nenhum crente deveria estar ausente, principalmente nesse dia. E a nossa igreja tem dado esse testemunho, a gente tem visto realmente que os irmãos têm valorizado essa participação. Na Santa Ceia, alguns temas se ligam ou se interligam. Por exemplo, o que se liga à Santa Ceia? A questão da Páscoa. Israel foi libertado da escravidão do Egito e nós fomos libertados do pecado, do Egito do pecado. A Santa Ceia fala da nossa libertação. Devemos recordar também que naquela noite o sangue foi passado nos umbrais, nos batentes das casas, para que os primogênitos fossem poupados, para que a ira de Deus não viesse sobre aqueles lares. Nós estávamos também antes como filhos da ira, éramos por natureza filhos da ira. E também lembrar o nosso status de peregrino. A Santa Ceia foi celebrada, eles estavam em pé, com cajado na mão, e não deu tempo, os pães eram pães sem fermentos, estavam preparados para partir a qualquer momento para o momento de libertação. Todos esses incidentes do Antigo Testamento estão interligados com a Santa Ceia ou com a Eucaristia. E também os eventos que, daquela noite da instituição, quando os discípulos, com espanto, ouviram falar da cruz. Jesus falou claramente da sua morte para aquele grupo seleto, e ali estavam dois cálices. Eu penso que nós temos que aprender sobre esses dois cálices. Um cálice era aquele que estava ali na mesa da comunhão, o cálice da alegria, enche o meu cálice transborda. Mas havia também o cálice do sofrimento. Quando Jesus, um pouco mais adiante, lá no jardim do Getsemane, disse, Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas não era possível e ele tomou integralmente aquele cálice. Também a Bíblia fala num caráter profético sobre as bodas do Cordeiro. Jesus disse, desta hora em diante, não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino dos céus.
Tudo que está no Antigo Testamento apontava para Jesus Cristo. Nunca ninguém foi salvo pelas obras, inclusive no Antigo Testamento. A diferença é que eles acreditavam no Cordeiro que seria imolado, que é Jesus, apontado por João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles olhavam para frente e nós olhamos para um ato já realizado. E quando celebramos a Santa Ceia, nós olhamos para o passado, para o presente e para o futuro. Para o passado, quando diz, fazer isso em memória de mim, nós olhamos a morte de Cristo, o sofrimento de Cristo. Cristo sofreu durante toda a sua vida, mas na última semana e principalmente lá no Calvário, foi o momento que ele sofreu extremamente, sentido de desamparo, não somente de dor física, mas ele levou sobre si os nossos pecados. E nós olhamos para o passado. A Bíblia diz, todas as vezes que vocês celebrarem a ceia, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Nós olhamos também para frente. Diz que nós devemos celebrar esse sacramento até que ele venha. É a parousia, a segunda volta de Cristo. Muitas pessoas não estão preocupadas, mas é uma promessa que, quer nós queiramos ou não, Jesus Cristo voltará, e voltará agora então como juiz e para os seus. E olhamos para o presente, nesse momento que nós estamos reunidos aqui. É como um maná espiritual, é como a água que dessedenta a nossa alma, não como aquela rocha que foi violentada, mas como Cristo que foi atingido por nós e agora também nós somos alimentados e dessedentados. Então nós olhamos para o passado, nós cantamos, foi na cruz que eu vi o meu pecado castigado em Jesus. Nós olhamos o presente até que ele venha, a parousia, segunda vinda de Cristo. E no presente nós somos alimentados espiritualmente. E quando nós não participamos adequadamente, e é por isso que há entre vós, Paulo disse, muitos fracos e muitos doentes. Hoje eu não vou fazer as instruções ali diante da ceia, já vamos passar diretamente para a ceia, porque farei agora como uma conclusão de tudo aquilo que estaremos abordando nesse momento. E o texto que eu li trata-se da última ceia, né? Quando ali o traidor é revelado, Judas Iscariotes. A melhor representação da ceia, eu creio que é de Leonardo da Vinci, quando ele captura aquele momento que depois que Jesus disse, um de vós me trairá, o semblante daquelas pessoas que estavam ali, daqueles apóstolos. E a pergunta, acaso serei eu, acaso sou eu, Senhor? Essa pergunta que surgiu. Eram 12 homens íntimos de Jesus no seu ministério, naquela noite de Páscoa lá em Jerusalém, Jesus partindo o pão, ali a última ceia, e nós vemos ali amor, medo, tristeza, perplexidade, expressas nessa pergunta, acaso sou eu, Senhor? Ao redor da mesa, cada um deles tinha as suas peculiaridades. Assim como nós também que nos aproximamos dessa mesa, temos a nossa maneira de ser, de entender, de enxergar as coisas. E eles estavam ali e cada um reagiu de uma maneira. Nós vamos destacar aqui primeiro, antes de falarmos sobre as instruções, sobre as diferentes reações daqueles 12 apóstolos. E também a pergunta, com quem nós nos identificamos nesse momento? Havia aqueles a que a Santa Ceia não tenha nenhuma importância, nenhum valor. Conheci pessoas até que não gostam de participar da Santa Ceia. Eles acham uma coisa aborrecida, eles gostam de ouvir um sermão, eles gostam de cantar. E hoje há igrejas que oferecem muito entretenimento, uma avenida larga pela qual muitos vão se perder. Porque, na verdade, é um show. É uma atração focalizada em homens, em técnicas.
Eu quero dizer aos irmãos que é possível fazer uma igreja crescer sem crentes, com pessoas não crentes, através de técnicas modernas. Mas, diante da Santa Ceia, nós temos que fazer algumas reflexões, e há pessoas que não se importam com a Santa Ceia, e até acham que é uma coisa enfadonha. Nós destacamos uma pessoa que não tinha nenhum interesse ali naquela ceia, como no caso de Judas. Judas era um hipócrita, um ator perfeito. Quando uma mulher derramou um perfume caríssimo sobre Jesus, ele, de uma maneira farisaica, mostrou preocupação com os pobres. Para que esse desperdício? Mas o escritor diz ali que ele era ladrão, ele roubava da bolsa, ele não tinha nenhuma preocupação com ninguém. Ele estava pensando apenas em si. E ele havia decidido trair a Jesus já há muito tempo. Nós vemos aqui vários versículos que denotam isso. No terceiro, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus. O diabo já estava trabalhando na sua vida. Mais à frente diz aqui, pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Jesus já sabia. Também, não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Era uma pessoa íntima, Outro versículo, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás, então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. E Jesus disse, eu estou falando isso para vocês, para que quando acontecer, vocês saibam que eu sou. Nesse texto ele fala também da sua divindade. Então Judas, ele era na verdade um ator, participando ali, tomou do bocado, e diz que quando ele tomou, Satanás entrou nele e ele saiu, era noite física, havia trevas, e também noite espiritual, era noite de trevas espirituais, porque Satanás, Judas, ele pertencia ao diabo, entretanto ele estava participando daquela ceia. Na verdade, eles tiveram uma curiosidade quando Jesus dizia assim, um de vós me trairá. E eles ficaram, mas quem será? Pedro foi aquela pessoa que não se conteve e falou para João. João estava pertinho de Jesus, falou assim, João, pergunta para Jesus quem é. E Jesus falou no ouvido de João, bem baixinho, eles não perceberam, falou, aquele a quem eu der o bocado. Então, Jesus sabia e Judas também sabia, as duas únicas pessoas que sabiam ali dessa traição. Na verdade, então, existem pessoas cujo coração não pertence a Deus. Então, para esses, a Santa Ceia não tem nenhum significado. Então, é um momento de nós sermos confrontados e pensarmos, será que eu sou de Deus? Eu pertenço realmente a Deus? Judas era um a que a Santa Ceia não significava nada. Existe aqueles que a Santa Ceia significa um exame. Então, a pessoa pergunta, será que eu sou um eleito? E como eu sei se eu sou um eleito ou não? Você vai saber se você odiar o pecado e amar ao Senhor. Se você odeia o pecado e ama o Senhor, significa que você é um eleito. Pedro é um retrato de todos nós, Mas Pedro, ele fez o seu exame nesse momento. Pedro não teve a firmeza que se esperava, mas ele chorou posteriormente, arrependido, por ter negado Jesus. Pedro, ele demonstrava muita fidelidade, e Jesus disse, você vai me trair, você vai me negar. E nós vemos mais tarde que Pedro é confrontado. Jesus falou a Pedro o seguinte, Simão Ionás, fileis-me. Simão, você é meu amigo? Você me ama com amor de amigo? Simão já balançou com aquilo, porque falou outra vez, Simão Ionás, fileis-me.
E ele sim. Então Jesus pergunta pela terceira vez de Simão e Jonás: agapás-me, você me ama com esse amor verdadeiro profundo? Então ele desatou a chorar, porque ele também, embora se mostrasse muito corajoso humanamente falando, ele não sabia até que ponto era a sua fraqueza. E nós temos que pensar até que ponto nós somos fiéis realmente a Jesus Cristo. Mas Pedro, ele pertencia a Deus, ele era diferente de Judas. Quando Judas veio, Jesus falou a Judas: Judas, o que você tem que fazer, faz depressa. Já tem que fazer isso mesmo, faça logo. Todos entenderam o seguinte: como ele é o tesoureiro, e quem sabe Jesus falou para ele: olha, você faça logo o seguinte, você vai comprar alguma coisa que está faltando para a ceia, ou então faça alguma doação para os pobres. Mas não era isso. Jesus sabia: se você tem que me trair, então seja rápido, faça o que você tem que fazer. Com Pedro era diferente. Pedro era um eleito. Pedro era frágil, mas ele era temente a Deus. Ele falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus falou assim: eu orei por ti, Pedro. Orei por ti porque Satanás queria te balançar. Satanás odeia o ser humano. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se ele puder dar uma rasteira em nós, não tenha dúvida que ele dará. E ele vai fazer um estrago na nossa vida, na vida da família, na vida da igreja, com certeza ele fará. Satanás, ele odeia o ser humano. Mas Jesus falou para Pedro: Satanás queria te peneirar, mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Meus irmãos, aí nós vemos que esses que participaram fizeram esse autoexame aqui. Judas não, porque Judas não tinha nenhum interesse mesmo. Ele estava no meio deles, mas não era deles. Eu nunca costumei segurar ninguém na vida das nossas igrejas. Sempre eu quis que ficasse, sempre procurei tratar bem, orar pelas pessoas, mas quando alguém quer ir, que vá. Às vezes por falta de conhecimento doutrinário, por falta de fidelidade, às vezes porque não passou pela experiência da conversão. Mas existem aqueles a quem a Santa Ceia significa amor. E aí nós identificamos um deles, chamado João, que estava bem pertinho de Jesus fisicamente, mas também espiritualmente. João, que sempre nos momentos cruciais da vida de Cristo, ele estava ao lado. Quando todos foram embora, estavam só aquelas mulheres ali aos pés da cruz, João estava entre eles. Tanto que Jesus encarregou João para cuidar da sua mãe. As igrejas precisam de gente assim. João era mais quieto, com certeza, né? Mas ele estava ali e não havia dúvida sobre a sua fidelidade. Nós encontramos pessoas instáveis, pessoas perigosas, pessoas fingidas. Nunca se sabe de que lado está. Cristo requer firmeza. E o dia de Santa Ceia é um dia de decisão. A pessoa diz: Senhor, eu quero ser firme. Eu quero ser um crente fiel. Eu quero estar integrado à vida da minha igreja. O crente que não tem comunhão com a sua igreja local não deveria tomar Santa Ceia em outros lugares. Qualquer pessoa de qualquer igreja que venha participar conosco, se ele estiver em comunhão com a sua igreja, ele pode tomar Santa Ceia conosco. E os aqui que estiverem em comunhão com essa igreja podem. Mas aquele crente que não está em comunhão, ele não deve achar que pode em qualquer lugar, em qualquer parte, participar da Santa Ceia sem estar realmente em comunhão com a sua igreja, com Cristo e com a sua igreja. Existem também aqueles para os quais a Santa Ceia é lealdade. Até agora nós falamos de 3, de Judas, de Pedro, de João e os outros 9. Eles não apareciam tanto, não são tão mencionados aqui, em outros lugares. Eles não eram estrelas, mas foram obreiros fiéis. Depois, com o tempo, aonde o cristianismo avançava, eles estavam presentes, eles deram as suas vidas pela causa do Evangelho. Então, eles demonstravam aquilo que se chama lealdade. Naquele momento, eles foram frágeis, mas eles demonstraram posteriormente lealdade. No dia que o Senhor foi traído, ele instituiu a Santa Ceia. É nesse dia que nós devemos pensar mais que nunca sobre a nossa lealdade, principalmente nesse tempo tão perigoso,
de falsos ensinos, de movimentos heréticos, que estão procurando atender às necessidades das pessoas e não pregar a palavra de Deus. E aqueles a quem a Santa Ceia significa perdão. Aí, toda a mensagem da ceia do Senhor tem que ser centrada no Senhor da ceia. Para Jesus, a ceia significa perdão. Ele nos deu a sua vida para que nós fôssemos perdoados. Meus irmãos, Jesus cumpriu integralmente a lei. Ele pagou a penalidade da nossa culpa. Ele pagou por nós, com a sua morte vicária. E ele ressuscitou para a nossa justificação. E para Jesus a ceia significa perdão. Meus irmãos, o perdão, ele é algo imprescindível. Muitas doenças, muitos problemas, é por causa de ressentimento, da falta de perdão. E nós não suportamos, às vezes, uma palavra mal colocada, nós não suportamos muitas coisas, mas quando nós pensamos em Jesus que enfrentou tamanha oposição dos pecadores e tudo que ele passou por nós, nós devemos também de coração perdoar aqueles que nos ofendem e devemos tomar todos os cuidados para não ofendermos também o nosso próximo. E então nós temos dentro de nós, meus irmãos, esse quadro da Santa Ceia. E estamos nós aqui, com quem nós identificamos? Com aqueles que para a Santa Ceia não quer dizer nada? Mas a pessoa veio por acaso, nem sabia que ia ter Santa Ceia. Eu creio que a Santa Ceia, as igrejas deveriam estar repletas, não deveriam, os lugares não deveriam estar vazios, Nos identificamos com João, o discípulo do amor. Ele mesmo diz o texto aqui, ele fala de uma maneira oculta aqui, o discípulo a quem Jesus amava. Será que Jesus não amava os outros também? Com certeza amava a todos. Mas havia uma ligação, um laço de amor profundo entre Jesus e João. Quero dizer agora, meus irmãos, algumas instruções sobre a Santa Ceia. Nem todos devem participar, nem todos que estão presentes aqui devem participar. Eu creio que nenhum presbítero aqui vai negar a Santa Ceia a qualquer um de nós, vai, se quisermos participar. Mas eu acredito que nem todos devam participar. Quando Jesus pregou o Evangelho, ele não fez acepção, pregou para todos, indistintamente, venham todos. Mas quando ele celebrou a Santa Ceia, ele celebrou com seus apóstolos, com seus discípulos, com aqueles que deveriam ser fiéis a ele. Isso denota um caráter distintivo, que a ceia é para os discípulos de Cristo. É por isso que a mesa do Senhor deve ser cercada e deve ser protegida, para que pessoas que às vezes não saibam realmente o que estão fazendo. Não é um ato de egoísmo, de maldade, mas não é um misticismo. A pessoa fala, não, eu preciso participar para ser abençoado, mas a pessoa não entendeu ainda a salvação pela graça, não entendeu ainda o Evangelho. Então, eu creio que como instrução pastoral, deveria dizer que a ceia é para os discípulos. Por quê? Porque a ceia é uma comemoração e um discernimento. É também uma comunhão para aqueles que comungam com Cristo e como irmãos na unidade da igreja. É parte de todo o conselho de Deus que essas condições sejam claras e estabelecidas. Se você não está em comunhão com Deus, com a igreja, então não deveria participar. Então quem deve se abster da Santa Ceia? E daí a palavra de Deus nos diz, não crentes, pessoa que ainda não é crente, não deve participar. Diz assim, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É uma instrução da palavra de Deus, não é nós que estamos realmente criando alguma regra, ou com má vontade, ou julgando a quem quer que seja. Então aplica-se também aqui o que Paulo diz em 1 Coríntios, que todos os que olham para o pão e o vinho sem perceber seu significado redentor.
Existem diferentes pontos de vista. Existem, por exemplo, aqueles que creem que Cristo está materialmente no pão e no vinho. Você está comendo o corpo e o sangue de Cristo. Existem aqueles que acham que é apenas um simbolismo. Nós temos entendido, meus irmãos, que Cristo está presente real e verdadeiramente, mas de forma espiritual. E é preciso todo cuidado em relação à Santa Ceia. Porque senão a Bíblia não diria, é por isso que há entre vós muito fracos e doentes, e muitos até que dormem. Então, para evitar esse problema, o que o apóstolo recomenda? O autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O que é o autoexame? A pessoa fazer um exame introspectivo e se arrepender. Estou arrependido do meu pecado. Quero consertar uma situação que vai estar perdurando. Então, eu quero mudar de vida. Então, examine-se, pois, o homem, e fala, bom, mas eu vou examinar, eu não posso participar, porque eu estou com problemas. Não, examine-se, a Bíblia diz, e coma do pão e beba do cálice. É um exame, um autoexame, para que você possa participar. E arrependido. Não deve participar as pessoas que não querem se arrepender do pecado. Nós ouvimos tanta futilidade. Pessoas que dizem, não, eu sou assim mesmo, eu não mudo não, é o meu jeito, é o meu jeito. A Bíblia fala de uma mudança transformadora, nascer de novo. Então, é preciso realmente essa ação de Deus na vida. Cristãos que estão sob disciplina, que não querem reconciliar com seus irmãos ou que não querem ter comunhão com a igreja. Meus irmãos, que vergonha hoje as pessoas... eles levantam a igreja para todo tipo, do jeito que a gente quiser. Então, a pessoa está aqui um dia aqui, um dia ali. Tal. Eu tinha uma grande preocupação quando fui pastor no litoral, porque quando chegava a época da temporada, a igreja enchia tanto, e demorou para perceber que os crentes mesmo da igreja não estavam presentes. Nós temos que ter a nossa fidelidade à igreja onde congregamos, onde participamos. As pessoas, mas a igreja não foi boa para mim, a igreja... Ele está falando, ele esquece que ele é a igreja, que ele deve ser bom para a igreja, que ele deve ser uma bênção na igreja. Mas sempre, a igreja não me ajuda, a igreja não me serve. Aqueles que não querem reconciliar-se com seus irmãos, que não estão em comunhão com a sua igreja. A Santa Ceia é uma grande oportunidade para quebrar divisões, e promover a unidade, o fervor cristão. É claro que nós amamos a todos os irmãos que não somos fechados a ponto de dizer que somos nós crentes. Eu mesmo, domingo passado, preguei uma igreja de manhã, preguei outra igreja à noite. Muito embora nos 25 anos que estava aqui, sempre estive à frente da minha igreja e pretendo estar mais. Mas tenho aceito convites de outras igrejas para pregar o evangelho, às vezes igrejas diferentes, mas no essencial somos um corpo em Cristo. E uma participação digna. O que é participar dignamente? Não é só uma questão de afirmação doutrinária, mas muito mais amplo que isso. É o arrependimento, confiar que os nossos pecados foram cobertos pelo sangue de Cristo e desejar crescer na fé e na santidade. João Calvino, ele diz que os pastores têm que ter muita cautela, porque tem gente que é muito melindrosa, que não participa da ceia, porque não entende, fala, então não vou participar. Examine-se e participe. Por quê? Como que nós podemos participar dignamente? Nós entregamos a Cristo tudo que é mal, e Ele nos deu tudo que é bom. Ele nos deu a sua justiça. Então, nós nos desesperamos quando olhamos para nós mesmos. Mas quando olhamos para Cristo, nós vemos que Ele é gracioso, que Ele perdoa. Então, esse sacramento não é para as pessoas perfeitas, mas para os fracos, para os débeis. Nós estamos em fraqueza, mas partimos aqui na força e na alegria. Meus irmãos, não é só a palavra não pode ser tirada da igreja. Alguém orou, Senhor, pode tirar tudo da igreja, mas não nos tire a tua palavra.
eu diria também que não nos tire essa participação. É um dever, é uma bênção fazer isso até o dia que o Senhor, a volta do Senhor, até que Ele venha. E se todos os cultos tivessem a Santa Ceia, como nós temos hoje, terminando o sermão com uma Santa Ceia, a igreja seria mais viva e mais abençoada, e mais poderosa. Por quê? Porque ia ser um chamado à adoração, e a uma mudança de vida. A igreja calvinista de Genebra celebrava a Santa Ceia todos os domingos, porque quando passa diante de nós o pão e o vinho, nós estamos sendo confrontados, nós somos desafiados, nós dizemos assim, eu não posso continuar como eu estou, né? Com quem eu estou identificado? Com Judas, que era do diabo, ou com aqueles que fizeram um autoexame, aqueles que eram fracos, mas eles amavam a Cristo e foram revigorados, foram fortalecidos. Meus irmãos, faça o autoexame e participe, e nunca ache que isso é uma coisa demorada, aborrecida. Isso é vital para a vida da igreja. Quando nós participamos, nós somos alimentados espiritualmente. A Santa Ceia não foi colocada só para nós vermos. A Bíblia diz que nós temos que tomar e comer e beber. Essa maneira de tomar e comer mostra um modo como nós nos apropriamos de Cristo. Nós nos identificamos com Ele. Está aí essa maneira que quando nós recebemos esses elementos, nós recebemos pela fé os benefícios do corpo, do sangue de Cristo. Isso é saúde para a nossa vida espiritual. Isso é mudança de vida. Isso é bênção para a vida da igreja. E é uma grande oportunidade de nós mudarmos as nossas vidas e vivermos realmente para o Senhor. Que Deus abençoe e que Ele aceite a nossa gratidão por esse grande privilégio de celebrarmos mais uma vez a ceia do Senhor, que é um cronômetro. Cada domingo nós vamos celebrando, nós estamos mais perto da vinda de Jesus Cristo, até que Ele venha. Que Deus os abençoe.